Josué 18. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José no seu ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra e mostrarei a mim, para que eu aqui vos lance a sorte perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Rubem e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Expuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra segundo as suas divisões aos filhos de Israel. Saiu a parte da tribo dos filhos de Benjamim segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão, subia ao lado de Jericó para o norte e subia pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali passavam o limite à luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. Descia a Atarote Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Horon de baixo. Seguia o limite e tornava ao lado ocidental para o sul do monte que está defronte de Bet-Horon, para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado ocidental. O lado do sul começava na extremidade do oriental de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Nefitoa. Descia o limite até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale do Inom, do lado dos Jebuseus para o sul, e baixava a En-Rogel. Volvia-se para o norte, chegava a Ensemes, de onde passava para Geliote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Rubem. Passava pela vertente norte, defronte da planície, e descia a planície. Depois passava o limite até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão. Ao sul, este era o limite do sul. Do lado oriental, o Jordão era o seu limite, e esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites em redor, segundo as suas famílias. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Eneque, Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofine e Gaba, ao todo 12 cidades com suas aldeias: Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpel, Tarala,
Zelá, Elete, Jebus, essa é a Jerusalém, Gibeá e Quireate, ao todo 14 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, filhos de Simeão, e foi a sua herança no meio dos filhos de Judá. Na herança tiveram Berseba, Sebá, Molada, Azar, Suá, Balá, Ezem, Eutolade, Betul, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar e Susa, Bet-Leabote, Saruém, a todo 13 cidades com suas aldeias, Aim, Rimon, Eter e Ezar, ao todo 4 cidades com suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do Negueb. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança deste era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, o limite da sua herança até Saride. Subiu o seu limite pelo ocidente, a Amarala tocava em Debesete e chegava até o ribeiro que está de frente a Joquineão. De Saride dava volta para o oriente, para o nascente do sol, até o limite de Quislot Tabor, saía a Taberate e lá subindo a Jafia. Dali passava para o nascente a Gat-Efer, a Et-Cazim, ia a Rimon, que se estendia até Near. E rodeando o limite passava para o norte. Ainda Catate, Naalau, Siron, Idala e Belém, completando 12 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Queslote, Sunem, Aparim, Sion, Anacarate, Rabite, Quislão, Ebes, Remete, Enganim, em Adá e Bet-Pazis. O limite tocava a Tabor, Sazima e Bet-Semes e terminava no Jordão, ao todo 16 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. Saiu a quinta sorte a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. Seu território incluía Eucate, Ali, Betem, Aquizaf, Alameleque, Amade e Mizal. E tocava o Carmelo para o ocidente e Sior e Binate. Volvendo-se para o nascente do sol, Bet-Dagon, tocava Zebulon e o vale de Ilha Iltael, ao norte de Bet-Emek e de Leiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda, Hebron, Reob, Amon e Caná, até a grande Sidom. Voltava o limite a Ramá e até a forte cidade de Tiro. Então tornava a Oza para terminar no mar, na região de Aquizib. Também o mar, Afeca e Reob, completando 22 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Era o limite desde Elete, do Carvalho e Zananim,
Adami, Nequeb, Jabinel, até Alapim e terminava no Jordão. Voltava o limite pelo ocidente a Asnote, Tabor e de onde passava o Coque. Tocava Zebulon ao sul e Azer ao ocidente, Judá pelo Jordão ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Kineret, Adamar, Ramá, Azor, Quedes, Edrei e Azor. Irom, Migdal, El, porém, Bet-Anat e Bet-Semes, ao todo 19 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. A sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zora, Estaol, Irsemes, Salabim, Jalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eltec, Gibeton, Baalat, Jeude, Bené-Berac, Gades, Rimon, Mejarcon e Racon, com o território de fronte de Jope. Saiu, porém, pequeno o limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezem. E a tomaram e a feriram a fio da espada, e tendo-a possuída, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Nun, herança do meio deles. Deram-lhe, segundo o mandato do Senhor, a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Edificou ele a cidade e habitou nela. Eram essas as heranças de Eleazar, o sacerdote Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Josué 20. Disse mais Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, e que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa, sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue, e fugindo para alguma dessas cidades, por-se à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer e não o aborrecia dança. Habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que for naqueles dias. Então tomará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes na Galileia e na região montanhosa de Naphtali e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer no deserto, no planalto da tribo de Rubem, e Ramote em Gileade da tribo de Gade, e Golã em Bazã da tribo de Manassés. São essas cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiassem nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação.